Gente, ontem nós iniciamos essa conversação a respeito de maturidade. A conferência segue amanhã pela manhã, para você que é aqui da igreja local e da região, às 10 horas da manhã, correto? Tem um encerramento da conferência, mas cabe a mim essa conclusão dos argumentos que começamos ontem à noite, estendemos agora no tempo de perguntas e respostas. Foi bom, né, esse painel? Foi muito encorajador, né, meus irmãos? E assim, foi programado, mas totalmente sobre a dependência do Espírito, né? Eu acabei de ver o pastor Felipe ali, a gente cumprimentou, sentou, mas quando o Espírito conduz, todas as coisas são maravilhosas. Então, estou com um desafio enorme, que é tentar organizar o raciocínio de ontem, mas a gente tem um público, metade aqui não estava ontem, provavelmente. Quem estava conosco ontem, erga a mão bem alto. Quem não estava, ergue a mão bem alto. Ele aí, tarefa milagrosa de fazer uma introdução, conectar e seguir. Mas vamos caminhar na medida que o Espírito nos permita. Naturalmente, eu tenho, assim, paixão por expor as Escrituras, mas sei que não é a quantidade dos argumentos e nem a qualidade deles, mas o poder da própria Escritura como palavra de Deus para transformação de todo aquele que crê. Para isso eu quero fazer o que eu fiz ontem. Eu disse que a gente tem resgatado bons hábitos na igreja em Curitiba. Eu gostaria que você ficasse em pé para que pudéssemos ler livro de Eclesiastes, capítulo 2. Então, ontem nós lemos o capítulo 1 inteiro, são 18 versículos. Hoje nós vamos ler o capítulo 2 inteiro e tentar comentar e expor aquilo que for possível. Se você deseja entender um pouco mais essa discussão, vá lá nas plataformas de áudio e vídeo, Deezer, Spotify, enfim, o que você usa, o YouTube, no canal da Família dos que Creem, Igreja Local em Curitiba, tem uma série chama Vanitas Vanitatum, que é vaidade de vaidades no latim, né? E aí você tem lá já 6 sermões, que é capítulo 1 e 2, que eu estou tentando fazer em 2 sermões, mas eu levei 6 domingos expondo. Então talvez seja útil para você. Tá bom? Eclesiastes capítulo 2. Se a gente puder... deixa eu ver. Se a gente achar uma outra versão aí, meu irmão, se não pode ficar essa. Corrigida e revisada seria melhor. Mas acompanha aí na sua leitura, Eclesiastes capítulo 2. A Escritura diz assim: disse eu no meu coração, ora vem, eu te provarei com alegria, portanto gozo o prazer, mas eis que também isso era vaidade. Ao riso disse, está doido, e da alegria, de que serve esta? Busquei no meu coração como estimular-me com vinho, regendo, porém, o meu coração com sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fazem debaixo do céu durante os poucos dias de sua vida. Verso 4. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins e plantei neles árvores de todas as espécies. Fiz para mim tanques de águas para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Adquiri para mim servos e servas e tive servos nascidos em casa e também grandes possessões de gados e ovelhas, mais do que a todos que houve antes de mim em Jerusalém. Verso 8, amontoei também para mim prata e ouro, e tesouro dos reis e das províncias. Provi-me de cantores e de cantoras, das delícias dos filhos dos homens, mulheres, e de instrumentos de música de toda espécie. E fui engrandecido e aumentei mais do que a todos que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. E tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. Mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Então passei a contemplar a sabedoria e a loucura e a estultícia. Pois que fará o homem que seguir o rei? O mesmo que outros já fizeram.
Então vi eu que a sabedoria é mais excelente do que a estultícia, quanto a luz é mais excelente do que as trevas. Os olhos do homem sábio estão na sua cabeça, mas o louco anda em trevas. Então também entendi eu que o mesmo sucede a ambos. 15. Assim eu disse no meu coração, como acontece ao tolo, assim me sucederá a mim. Porque então buscaria eu a sabedoria? Então disse no meu coração que isso também era vaidade. Porque nunca haverá mais lembrança do sábio do que o tolo, porquanto de tudo nos dias futuros total esquecimento haverá. E como morre o sábio, assim morre o tolo. 17. Por isso odiei esta vida. Diga comigo, odiei esta vida. Porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa. Sim, tudo é vaidade e aflição de espírito. Também odiei todo o meu trabalho, que realizei debaixo do sol, visto que eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. E quem sabe se será sábio ou tolo, todavia se assenhorará de todo o meu trabalho que realizei e em que me houve sabiamente debaixo do sol. Também isso é vaidade. Então eu me volvi e entreguei o meu coração ao desespero, no tocante ao trabalho a qual realizei debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, conhecimento e destreza, contudo deixará o seu trabalho como porção de quem nele não trabalhou. Também isso é vaidade grande e mal. Porque que mais tem o homem de todo o seu trabalho e da aflição do seu coração, em que anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores, e a sua ocupação é aflição. Até de noite não descansa o seu coração. Também isso é vaidade. 24. Não há nada melhor para o homem do que comer e beber e fazer com que sua alma goze do fruto do seu trabalho. Também vi que isso vem da mão de Deus. Pois quem pode comer ou quem pode se alegrar melhor do que eu? Porque ao homem que é bom diante dele, Deus dá sabedoria, conhecimento e alegria. Mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, para dá-lo ao que é bom perante Deus. Também isso é vaidade e aflição de espírito. Essa é a porção da palavra de Deus para nós nessa noite. Toma seu lugar, pastor Pedro já orou por mim. Como ontem, eu não farei mais uma oração em cima disso. Meus irmãos, então nós estamos falando, a partir daquilo que a gente começou a conversar no ano passado, que maturidade é a plena consciência de nossa identidade e vocação. Repitam comigo, por favor. Maturidade é a plena consciência de nossa identidade e vocação. E essa plena consciência só é alcançada de maneira externa, que é a verdade revelada de Deus em sua palavra. Então, resistindo aqui um pouco o desejo de explicar o que é epistemologia, como que a gente sabe o que sabe? No nosso caso é por revelação, e lá estou eu falando o que é. Mas, ontem nós começamos a perceber, a partir do livro de Eclesiastes, que é o último dos livros que Salomão escreve, então, eu já disse várias vezes, preciso repetir. Os eruditos concordam que Salomão deva ter escrito o Cântico dos Cânticos na sua juventude, no auge da paixão pela sunamita, Provérbios na sua maturidade adulta e Eclesiastes na sua velhice, pós um período de apostasia, onde ele se rebelou contra o Senhor e depois retornando para os mandamentos de Deus, ele escreve Eclesiastes e se apresenta como pregador, o correlê, o arauto de Deus para a humanidade. Ok? A mensagem de Eclesiastes é uma mensagem para o mundo todo. Tem muitas nuances aqui que eu gostaria, se você deseja, vai lá no canal ver as mensagens. É impossível. Confesso para vocês que eu até estou angustiado, porque assim, é impossível. E eu não quero correr o risco de perder o que é mais importante para essa noite. Mas é simplesmente impossível. Eu levaria umas 8 horas para explicar pelo menos o que eu gostaria hoje. De verdade mesmo, gente. Então, se você quiser,
observa lá no canal que você vai ser mais enriquecido, vai juntar com as reflexões de ontem e de hoje, tenho certeza que vai te edificar. Mas vamos lá. Ontem nós percebemos que Salomão passa a considerar a vida de uma perspectiva somente horizontal. Então, para os que não estavam ontem, eu não vou gastar tanto tempo explicando, mas presta bastante atenção nessa introduçãozinha aqui, que ela é central para você entender as argumentações. Porque conversando com um ou outro, eu percebo que ainda algumas coisas não ficaram bem claras. Primeira coisa, Salomão começa dizendo que tudo é vaidade. Nós já falamos aqui ontem no painel e eu repito. O termo hebraico é revel, que não significa inutilidade, futilidade ou ilusão. O termo hebraico significa névoa, neblina, trazendo a ideia de algo que aparece e tão logo se dissipa, como a neblina, e trazendo a ideia de algo que intrinca a visão. Quando estamos em um dia com muita névoa ou neblina, fica difícil de percebermos o que está diante de nós. Então Salomão está observando a vida e ele sente que há uma transitoriedade em tudo nesse mundo. Ele chega à conclusão que tudo é efêmero, tudo é passageiro. Onde? Debaixo do sol. Então a expressão vaidade, revel, vai aparecer 30 vezes em Eclesiastes. Quantas vezes, gente? E a expressão debaixo do sol vai aparecer 29 vezes em Eclesiastes. Quantas vezes? Um exemplo, em nenhum outro lugar das Escrituras existe a expressão debaixo do sol. Só em Eclesiastes. Então, em Eclesiastes, Salomão está numa empreitada empírica, por observação de fatos, tentando encontrar sentido para a vida somente debaixo do sol. Ele está tentando encontrar na criação um sentido para a vida. Essa é a tarefa que ele está compartilhando em Eclesiastes, e ele começa a se dar conta, como já mencionamos, que é uma série de coisas difíceis de traduzir na existência humana. Então, muitos filósofos, músicos e artistas de linha pessimista, eles gostam muito de Eclesiastes, porque Eclesiastes tem um tom pessimista, fatalista, nihilista em muitos textos. E lógico, tirados do contexto, nós permanecemos nesse abismo de pessimismo, mas Salomão está construindo um raciocínio todo, ok? Então, ele vai falar no capítulo 1 sobre o início dessa busca. Ontem a gente falou várias coisas, de novo, eu não posso voltar nessas coisas. Mas eu quero tentar focar naquilo que é central. No capítulo 1, agora resumindo o resumo da introdução. Basicamente, ele diz que a primeira fonte de busca por sentido debaixo do sol foi no conhecimento. Então, olha só, é interessante a gente olhar o versículo 13 do capítulo 1. Vai lá, Eclesiastes 1, 13. Ok? Apliquei o meu coração. Presta atenção na expressão apliquei o meu coração. Ele vai usá-la várias vezes. Então, é uma empreitada existencialista, ou seja, ele experimentou aquilo, ele não está falando aquilo do seu escritório, no meio da sua biblioteca. Não, ele está dizendo, eu devotei a minha vida a... Apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Essa enfadonha ocupação Deus deu aos filhos dos homens para nela os exercitar ou os afligir. Primeira coisa, Salomão disse, olha, eu apliquei o meu coração a todo o conhecimento que eu tinha acesso e a sabedoria que Deus me deu debaixo do sol. Então é somente horizontal, não é vertical, para tentar entender a criação. E aí ele diz, na realidade, isso é uma ocupação enfadonha. É como se um eco de Gênesis 3 já aparecesse aqui. Porque o homem, quando se rebela contra Deus, ele se rebela e come do fruto da árvore do conhecimento. Então, ele buscou um caminho de entender, conhecer o mundo sem Deus. Então, parte da sentença de Deus sobre o pecador, agora eu vou colocar uma inquietação no seu coração. Algo que antes da queda era prazeroso, porque a própria Escritura, lembrem-se daquele famoso texto do profeta Oséias, conheçamos
Então nós fomos criados, e a grande verdade, o próprio Cristo disse, a vida eterna é essa. Qual? Maravilhoso, pastor Fábio. Então a gente vai passar a eternidade inteira conhecendo a Deus. E nem toda a eternidade talvez seja satisfatória para o pleno conhecimento do Deus bendito. Amém? Só que agora, pós-queda, isso não é prazeroso, isso é enfadonho. Por quê? Porque Salomão chega à seguinte conclusão, versículo 18. E terminei o capítulo 1, quem dera, né? Porque na muita sabedoria, muito enfado. E o que aumenta em conhecimento, aumenta em... Então, como falamos, Salomão diz, quanto mais eu angario, organizo, agrego conhecimento debaixo do sol, mais tristeza eu tenho. A gente leu, lá vai eu voltar, volta versículo 15, porque no capítulo 1, a primeira empreitada de Salomão por buscar sentido na vida debaixo do sol é conhecimento, entender a vida, ok? Aí ele diz, aquilo que é torto não se pode endireitar, e aquilo que falta não se pode calcular. Presta atenção. Quanto mais ele observava empiricamente a criação, ontem a gente leu, ele ficava vendo o giro do vento, o nascer do sol, o pôr do sol, os rios correndo para o mar nunca se enchendo. Ele disse, meu Deus, que loucura, os olhos não se fartam de ver, os ouvidos não se enchem de ouvir, assim como os rios correm para o mar, né? A reflexão de ontem, e o mar não se enche, o nosso coração não se sacia com nada criado. E aí Salomão diz, quanto mais eu entendi a criação, mais eu percebi que tem algo quebrado nesse mundo. Tem algo de muito errado com esse mundo, mas ao mesmo tempo Salomão vai dar indícios de que esse mundo é belo, maravilhoso e que há virtude e indícios de um Criador por todos os lados, mas ao mesmo tempo a selvageria e tragédia. Então ele chega à conclusão, todo conhecimento, ele foi aquele homem que pediu sabedoria a Deus, então nenhum erudito na história, nenhum dos descendentes de Adão alcançou a capacidade cognitiva de Salomão. Inclusive eu te diria que não à toa ele é o filho de Davi, porque a profecia falava a respeito de um outro filho de Davi. Mas como dito aqui pelo pastor Felipe, um de descendência adâmica, outro de natureza divina. Então, diferente, num momento de discipulado, com alguém que eu já mencionei, agora intencionalmente não quero mencionar, que está no ápice do sucesso da carreira, um multimilionário. Ele me disse, pastor, eu sempre aprendi que Salomão era um case de sucesso. Era algo a se alcançar pela sabedoria, fama, riqueza, status e glória. E agora eu estou aprendendo com você que Salomão, na verdade, é o ápice da natureza adâmica. Eu disse, aham. Sabe o que é Salomão? Salomão é onde Adão pode chegar. Então por isso que eu tenho que prestar atenção quando ele se apresenta como Correlê, o pregador. Ou seja, filhos de Adão, ouçam o que eu tenho a dizer. Nenhum de vocês chegou onde eu cheguei. E daqui eu quero dizer algo a vocês. Isso é Eclesiastes. Quer spoiler? Fim de Eclesiastes capítulo 2. O fim de todas as coisas é teme a Deus. E aí eu vou mostrar. É isso que não vai ter tempo, porque eu quero dialogar um pouquinho com a filosofia. Vamos ver, hoje talvez eu vou ser mais crente, que tem uns irmãos que escandalizaram com a minha cantoria de ontem. Hoje eu vou ver se eu vou ser um pouco mais crente aqui no meu compartilhar. Então, Salomão, ele não é um tipo de Cristo. Salomão é o Adão maduro. Quer saber onde é que Adão conseguiria chegar? Salomão. Então ele é o filho de Davi, de descendência adâmica. Mas outro filho de Davi nos foi prometido para a nossa redenção e ressignificação da nossa existência, de natureza divina, Cristo. Faltaria-me tempo para te mostrar os paralelos entre os dois. Mas seguindo, então, Salomão chega à seguinte conclusão. Pode deixar sempre o texto ali projetado para mim, por favor. Não, o 15 agora.
Aquilo que é torto não se pode endireitar e aquilo que falta não se pode calcular. Grava isso. Ele chegou à seguinte conclusão, mesmo com toda sabedoria, capacidade cognitiva que eu tenho e conhecimento que eu adquiri, e é muito, eu cheguei à conclusão, tem alguma coisa muito errada com esse mundo. E o que é torto não se pode endireitar. Salomão chegou à seguinte conclusão, não há redenção no mundo, não há redenção para o mundo no mundo. Porque falta tanta coisa para a criação e para o homem, que eu não sei nem calcular o quanto falta. Então ele termina no versículo 18 dizendo, aquele que aumenta em sabedoria, aumenta em tristeza. Quanto mais eu observo a criação, somente debaixo do sol. Ontem eu disse, só para quem não estava, essa é a visão de mundo materialista. Materialismo é a visão de mundo que acredita que tudo que existe é a matéria. E que o universo é fechado, não há transcendência. Tudo que há é o que está aqui, não há vida para além da matéria. Então Salomão, quando usa 29 vezes debaixo do sol, ele está dizendo, eu procurei uma visão materialista de vida e eu me entreguei a uma busca perene para ver se eu encontrava sentido nas coisas criadas. E eu vi coisas belas, eu vi coisas maravilhosas, eu desfrutei, a gente já vai voltar aqui para o capítulo 2, mas eu cheguei à conclusão que não é isso. Então, muita coisa Salomão tem para nos ensinar aqui, ok? Foi basicamente assim um resumo do que a gente conversou ontem. E aí, assim como os rios correm para o mar não se enche, nosso coração não se sacia com nenhuma coisa criada. As coisas criadas, talvez você não percebeu que o texto é longo, vou ver se eu consigo chegar lá. As coisas criadas não são um problema em si. De um lado existe uma visão chamada materialismo, que acredita que tudo que existe é matéria, mas de outro lado existe uma visão chamada gnosticismo, que a gente mencionou aqui, o mito da caverna é isso, a ideia de que a matéria é o problema, então a gente vai morar num céu imaterial, vai ter roupa de batismo, vai ficar em cima da nuvem dizendo aleluia, 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 aleluia. Deus tinha que ser psicopata para fazer isso, né, gente? Tem gente, é tão doido que tem gente que acha que o homem caído criou isso aqui, e a vida eterna é ficar cantando. Então quer dizer, o homem depois do pecado, ele é capaz de criar um relógio que eu falo com alguém do outro lado do planeta. Eu aperto um botão aqui e lá no Japão o irmão me atende. E depois que Jesus voltar, a gente vai ser tipo máquina. Aleluia, 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 glória a Deus, aleluia, aleluia. Claro que não. Claro que não, obviamente que não. E é por isso que a história da Bíblia começa com um jardim e termina com uma cidade. Que indiretamente a Bíblia está dizendo, não tem nada a ver com Éden. Tem gente que canta, eu quero voltar para o Éden. Não cante músicas que falam sobre voltar para o Éden, mano. Não tem nada de Éden, é muito além disso. Porque a história de Deus sempre foi progressão, ok? Deus criou o homem para crescer no conhecimento. E aí o bagulho é doido, por isso que eu amo ficção. Porque a ficção me permite levar a minha mente mais longe. Coisa maravilhosa. A ficção. Eu estava lá agora na Inglaterra e eu fui na porta lá do filme de Nárnia. Mano, peguei na fechadura. Meu pai falou, o meu filho falou, pai, você é meio bobo. Eu falei, você que não manja, rapaz. Eu quero entrar em Nárnia, velho. Falou, galera. Tava fechada, Felipe. Eu tentei. Eu digo, amor, foi bom enquanto durou. Te amo. Partiu Nárnia, mas dei de cara com a porta, Jesus falou, não, fica no mundo, a missão é encarnacional para quem estava tarde aqui. Mas volta e meia eu quero ir para Nárnia, que lá é mais legal. Então, voltando ao ponto, aí Salomão, primeira parte da busca de Salomão, conhecimento. Resultado, ele percebeu os efeitos da queda, a infinitude do conhecimento, o que se falta não pode calcular. Diz, cara, por mais sábio que eu seja, falta tanta coisa que eu não sei nem calcular o que falta. Outra coisa, ele sentiu enfado e tristeza. Então, primeira parte da busca de Salomão, vou procurar sentido para a vida no conhecimento. E o conhecimento, como todas as outras coisas que eu vou falar, não é ruim em si. Não é isso que Salomão está dizendo. Ele está dizendo que eu fiz do conhecimento um ídolo. E ontem eu disse, hoje eu repito, o que é um ídolo? Uma coisa boa fora do lugar. Dito de maneira mais mastigadinha, um ídolo é uma coisa boa no lugar de Deus. Se não fosse boa, não tomava o lugar de Deus.
O conhecimento é uma benção. E você precisa, irmão, olha para mim, em nome de Jesus, ler e ler mais. Amém? Leia a palavra de Deus. Leia bons livros teológicos, leia ficção, leia romance, leia filosofia, leia e saia do Instagram, em nome de Jesus. Leia! Compra a sabedoria do Salomão de Eclesiastes com tudo que tem. Compra livro, irmão. Abre a Bíblia, abre livro e joga fora o smartphone, em nome de Jesus. Cancela a Netflix que está te emburrecendo. Aleluia. Depois que você aprender a ler e entender filme, daí você volta a assistir, que também é bênção. Amém? Só que ele fez do conhecimento um ídolo, como um movimento iluminista, que agora eu não vou explicar. Eu não tenho tempo. Mas para entender por que o mundo é mundo e por que as coisas estão como estão, você tinha que saber o que é o iluminismo. Salomão já tentou. Se o Voltaire, se Descartes, se Jacques Rousseau, se eles ouvissem Salomão, eles iam valorizar o conhecimento, mas não iam esperar no conhecimento o Messias do mundo. Mas eles não ouviram Salomão. Mas, de novo, o pregador tem uma mensagem para os filhos de Adão. Ele chegou lá e ele tem algo a nos dizer. Salomão é o ápice da natureza adâmica, é onde Adão pode chegar. Então, a busca pelo sentido da vida. Capítulo 2, que a gente acabou de ler. Vamos ler de novo. Pelo jeito você não conseguiu mudar a versão, né? Ou a versão você não conseguiu mudar, né? Ou mudou e eu nem sei. Almeida, corrigido e fiel. Deve ser, deixa aí, Deus abençoe. Aleluia. Nem eu sei mais que versão tá. Disse eu no meu coração. Lembra que eu li lá no 13? Apliquei o meu coração. Ele está toda hora dizendo assim, ó, essa coisa para mim é visceral. Eu tentei mesmo. Quando eu acreditei que o conhecimento era salvífico, eu li, eu estudei. Eu não vou poder lá. Anota, em nome de Jesus. 1 Reis 4, 1 Reis 10, 1 Reis 11. Lê. 1 Reis capítulo 4, 1 Reis capítulo 10, 1 Reis capítulo 11. Eu não vou poder lá, mas é lindo. E até deixaria o meu sermão mais encorpado, Pedro, que quando você começa a ver o que o autor de Reis fala sobre a sabedoria de Salomão, você fica de cara. Por exemplo, você conhece o livro de Provérbios? Mas ele escreveu 3.000 provérbios. A maioria não está na Bíblia. Por exemplo, você conhece Cânticos dos Cânticos, mas ele fez 1.005 músicas. E não é música manda, tipo riminha, né? O pá bateu com o bar. Não, poesia. O cara foi erudito. O cara era diferenciado, mano. O cara entendeu de ciência, o cara entende. Vamos ler 1 Reis capítulo 4. Sério, porque eu quero ganhar tempo, mas por que eu estou com pressa, né? Quem aqui mora mais longe do que eu? Eu moro em Curitiba. Alguém levantou a mão lá, eu queria ver. Mora onde, irmã? 1 Reis 4. Calma, eu vou ainda ser econômico, vai lá. Vamos começar com o versículo 20. Meu Deus, esse copo aqui não está de Deus aqui. Fica tranquila, que agora o único problema é de eu chutar em vocês. Mas pelo menos meu computador está protegido. Deixa ali, irmã. Quieta, Deus. Jesus está na... Marta. Faz sentido, irmão? Sou profeta? Que eu posso entregar o resto. Eu entrego, hein, varão? Eu entrego, hein? Off the king, the power. Quem está feliz aí? Diga aleluia. Olha só, presta atenção. Se você não consegue acompanhar aqui, que eu estou pensando aqui esse telão de LED de pobre, né, cara? Igreja séria não tem dinheiro. Lê na sua Bíblia aí. Lê na sua Bíblia. Não fica tentando ver quem não consegue ver aqui. Presta atenção que eu vou fazer conexões com Salomão ser um pseudo-messias. Primeiro, presta atenção. Bíblia é troço de Deus.
Olha isso aqui. Eram, pois, os de Judá e de Israel muitos como a areia que está... Olha, presta atenção que o papo de comer e beber e se alegrar é um papo de Salomão, é um papo bem atual também. Mas quando você lê assim, ó, no reino de Salomão, houve tanta prosperidade que os judeus se multiplicaram como... Te lembra alguma coisa? Essa expressão te lembra alguma coisa na Bíblia? O que lembra? Fala. A promessa... Vai chegar um dia, Abraão, que eu vou cumprir a promessa por intermédio de um descendente. Vai ter judeu como a areia do mar. Se você não entende areia do mar, por isso que não diz estrelas do céu aqui, sabe por quê? Porque areia do mar, descendência natural de Abraão. Estrela do céu, descendência espiritual. Os gentios é a gente. A gente está lá em Gênesis 12. Abraão vai ser como areia do mar, estrelas do céu. Areia do mar, sua descendência natural. Vai ter tanto judeu igual tem areia no mar. Mas vai ter tanto crente que você nem faz ideia como a estrela do céu. Vai ter um povo lá de Vila Velha, estranho, feio, bagunçado, acabado, mas eu vou alcançar eles, aleluia. Glória a Deus. Mas vai ter um povo de Curitiba, diferenciado, requintado, europeu. Olha a minha cara de europeu. Eu cheguei na Europa e ninguém me reconheceu como europeu, cara. Quase que eu falei, Allah Akbar. Olha só. Ai, não tenho tempo para isso, né? Por que o cara perde tempo, né? As piadas. Mas então, primeira coisa, você começa a ver indícios do cumprimento da promessa messiânica no reino de Salomão. E aí diz assim, cara, olha como que traduz a vida das pessoas no reino de Salomão. Fala a verdade, quem aqui votaria em Salomão? Como é que as pessoas viviam comendo e bebendo e se alegrando? Era um eterno carnaval. Meu Deus, parecia que estava uma maravilha. E Salomão diz, cara, eu sou filho de Davi. Sou eu, cara. Eu cheguei. Prosperidade rara. Imagina um político garantir picanha para você, irmão. E para os irmãos que tomam Coca-Cola, mas para os irmãos que tomam cerveja. Para todo mundo. Fecerê. Olha só. Eu não vou continuar lendo, que vai dizer que ele dominava tudo e era um aleluia e glória a Deus. 22. Era, pois, o provimento de Salomão cada dia. Ele vai começar a descrever o que eu disse ontem. A soma disso aqui equivale a 35 a 40 mil pessoas para consumir o que era servido na mesa de Salomão. Continua o texto. Troço assustador. Não é 10 bois por dia, 21 bois de pasto, 100 carneiros, fora as viadas, as cabras, monteiros, as cabras, no dia. Salomão tinha que receber 40 mil pessoas em casa para comer o alimento da mesa dele diária, durante 40 anos. Sabe o que a Bíblia está trazendo ecos? Canaã, nova criação, abundância radical. Mas não é bem o que parece. Aí o texto continua. Boi cevado, coisa e tal, e aleluia. 25. E Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo de sua videira, debaixo de sua figueira, desde todos os dias de Salomão seguro. Cara, olha que presidente. Tem comida, tem bebida, tem festa todo dia, tem segurança, tem paz. Nos dias de Salomão não tinha assalto, não tinha morte. Meu Deus, ele é o Messias. Só que não. E aí o texto vai continuar, aí vai começar a falar da sabedoria dele. E o texto vai. Vai dizer no 26, olha lá. Tinha também Salomão 40 mil estrebarias de cavalos para os seus carros e 12 mil cavaleiros. Tudo em Salomão era megalomaníaco, não tinha nada pequeno. O cara, tanto que a rainha de Sabá, nesse texto, depois você lê a rainha de Sabá dizer, não me falaram a verdade sobre você. Aí Salomão, não, ela falou, porque eu ouvi que você era glorioso e majestoso dele. E aí ela falou, não é nem a metade do que me contaram, cara. Você sobrepuja em glória qualquer coisa já vista no mundo. Presta atenção. Aí o texto vai falar da sabedoria de Salomão. E olha o que diz no versículo, para a gente ganhar tempo, 32 em diante.
Isso aqui é só para um gosto. Disse 3.000 provérbios. Você só tem um livro de provérbios com 31 capítulos. Ele falou 3.000 provérbios. E foram os seus cânticos. 1.005 músicas o cara fez, já. Meu Deus, você continua. Também falou das árvores. Desde o cedro que está no Líbano até o isopo que nasce na parede. Também falou dos animais, é biologia, é ciência, é tecnologia, não tem nenhuma área. Domino todas as áreas do saber, sei sobre tudo. Lembra que ele começa Eclesiastes 1? Enfado, tristeza e angústia. Porque eu me dei conta de uma coisa. O que é torto não se pode endireitar. Nem o meu conhecimento é suficiente para corrigir o que está quebrado no mundo. De novo, os iluministas pensaram que resolveriam. Então, muitas coisas que nós poderíamos ver e vinham de todos os lados, o texto continua, voltamos para Eclesiastes. Então, já compreendemos o seguinte, a resposta não está no conhecimento. Eu tentei entender a vida, eu tentei refletir sobre ela, eu cresci em sabedoria, sobrepujei a todos, esplendoroso. Capítulo 2, Eclesiastes capítulo 2. Agora a gente chega lá. Versículo 1. Disse eu no meu coração. Primeiro eu disse no meu coração, se aplica conhecimento, rapaz. Deve estar aí. Interessante que lá no fim do capítulo 2, que eu não vou falar, ele volta no conhecimento. Sabe quando você perde uma coisa que está sempre no mesmo lugar? Tipo a chave, assim, não sei o que você perde sempre. E aí, por exemplo, digamos que a chave está sempre no teu bolso, mas de repente a chave não está. Aí você sai na casa, você vasculha tudo a casa. De repente você volta e fala, cara, mas você já viu? Não, calma, não está. Aí você vai de novo, aí você... Por quê? Porque está sempre ali. Então Salomão, ele insiste com o conhecimento. Ele várias vezes no texto de Eclesiastes, ele vai voltar. Será que não é aqui? E cada vez que ele volta, ele diz, mais tristeza. Fala, ai meu Deus. Aí, como ele chegou nessa, ele pensou, vai que a vida não é para ser entendida. Porque quanto mais conhecimento eu tenho, somente debaixo do sol, não vale para você que não lê, não se dedica, é massa de manobra de político, não vale para você isso. Só para Salomão e para quem se dedica. Se eu descobrir que não é um conhecimento. Que alguém pode dizer, ai pastor, o pastor já resolveu para mim. Não, é uma dádiva de Deus, só não pode estar no lugar de Deus. Aí ele disse eu no meu coração, ora vem, eu te provarei com, portanto, goza o... Quer saber? É que ele já vai trazendo as conclusões. De repente a vida não é para ser entendida. De repente o que eu estou errando é que eu estou querendo ver se há um esquema dentro da criação que dê sentido para a criação e para a existência. E quanto mais eu nessa empreitada de um conhecimento horizontal, materialista, universo fechado, abaixo do sol, mais tristeza, talvez eu tenha que me entregar, sabe o que é? É a vida louca. Então eu vou tentar com alegria. E aí, como Salomão é visceral, ele nunca dá só uma olhada. Ele disse, não, eu falei no meu coração, eu vou provar para mim mesmo. No prazer está a resposta. Aí o rapaz pensou assim, sexo é bom? Quero 1.000. Não, e calma, não são 1.000 mulheres. São as 1.000 mais lindas mulheres do planeta Terra. Me tragam todas. Só muda a mulherada aí para homem, tá? Ele disse, eu vou tentar. Aí ele vai tentando. O prazer, então, primeira fonte de busca, conhecimento. Segunda fonte de busca, prazer. Aí ele continua. Só que, ao riso eu disse, não, pode ir, desculpa, pode ir, 2. Deixa eu respirar que eu tô com pressa, daí eu... Desculpa, gente. Ao riso eu disse, está doido. E da alegria, diz que serve essa. Aqui Salomão provavelmente está considerando as festanças que rolavam no palácio dele.
E você sabe, cara, você já tem isso. Você já passou por isso, ou você ainda está passando. Sabe quando você tem fim do ano, chega fim de ano, vem a família para casa, faz aquela ceia de Natal, todo mundo briga pelo Bolsonaro e pelo Lula, aquela desgraceira toda, mas no fim você está feliz? Mas daí quando vai todo mundo embora, você tem uma sensação de assim, cara, como que eu volto para aquele... Lembra correr atrás do vento? Eu não consigo agarrar aquilo. Minha esposa, né, eu estou pregando na Eclesiastes, a gente estava um tempo na Itália também, voltamos, e ela falou, amor, minha alma ficou lá. Todo dia eu levantava, oh sole mio. A Fran ama a Itália. Eu falei, volta mulher, vai lavar a louça, cuidar do Benjamin, preciso comer para pregar o evangelho. Eu disse, meu Deus, eu queria ficar lá. Sabe, você tem uma experiência, que aí a grande questão aqui, que eu já vou fazendo aplicações, o problema não é o prazer, o problema não é o conhecimento, o problema não é o riso, o problema não é a alegria. É que quando eu acho que está nisso, a resposta ele falou, na verdade o riso é doideira, porque passa. Vai todo mundo embora e eu estou aqui no palácio deprimido do mesmo jeito. E a alegria serve para quê? Porque eu não consigo segurá-la. Eu queria encapsular a alegria e virei sempre alegre. Coringa. Não. Quer entender? Assiste Coringa. Pancada eu assisti no cinema, rapaz. A França falou, meu Deus, eu não tenho estômago. Eu não sei como você gosta. Eu falei, as pessoas do mundo têm vivido assim, amor. Pesadíssimo. Anarquia, loucura. Bagulho de louco, velho. É assim que é o mundo. E aí ele continua na empreitada. Olha lá. Busquei no meu coração como estimular com vinho a minha carne. Primeiro passo na segunda busca. Conhecimento, prazer. A. Entorpecer os sentidos. Estimular-me, estou para baixo. Quem sabe se eu tomar um mé. Olha só, na arte só brasileira. Quanta música e poesia nós temos exaltando o alcoolismo. É meme, o brasileiro gosta. Quero beber até morrer, me entregar na noitada. A gente gosta tanto desse sentimento que tem músicas, né? Tem um antigo louvor. Porque assim, já pegou, né? Já pegou. Quando eu falo que é um louvor antigo, ela já sabe. Lá vem a cantoria, né? Mas olha só. A gente, por exemplo, se pudesse, a gente vivia no happy hour eterno. Nossa vida era aquele momento do happy hour da sexta-feira. E você não trabalha sábado. Aquele momento mais alegre da tua vida é sexta-feira no happy hour com os amigos. E você pensa, é só sexta-feira? E tem sábado e domingo. Aí você lembra do louvor. Hoje é sexta-feira. Ele exalta um fragmento da realidade. E quando a gente canta, a gente pensa, é tão bom, chega sexta, porque é um saco segundo, eu odeio o meu patrão, eu odeio a minha vida, eu odeio. Chega sexta. Eu quero relaxar minha mente. Vou tomar uma. E aí, para quem? Eu não bebo, pastor. Que bom, graças a Deus. Mas o teu entorpecimento é com o quê? Vamos começar por baixo. É o videogame? É o Rios do Instagram. Viu, Coringa? Quer ver você estilo Coringa? Você é o Coringa. Dosezinhas de dopamina no TikTok. Com vídeo fragmentado, que não está contando história nenhuma, mas que mexe com você. Só que o vídeo acaba, você diz, o riso é loucura. E aí a gente pode falar do quê? De droga ilícita, sintética? Ou a gente pode falar de álcool? Milhares de famílias destruídas por isso? Ou a gente pode falar do seu time de futebol?
Porque na igreja é um morto. Vamos, adora, levanta a mão. Não, eu sou reformado. Olha os braços. Aí, não no caso de vocês, que vocês não tem nem time para torcer, né? Essa é uma alegoria que não faz sentido aqui, né? Mas daí o cara entra no Mineirão, se transforma, vira o... Nossa, tem vida, tem sentimento. Que legal, o futebol arranca uma coisa de você que nem o louvor a Deus arranca. É o Mengão. Entorpecimento. Então seria eu um franciscano moralista dizendo que tudo isso não presta. Álcool não presta, futebol não presta, entretenimento não presta. É o que eu estou dizendo, gente? O que é um ídolo? Porque eu vou para o estádio. E eu grito, assim como eu grito pregando na igreja, porque minha vida é gritar. Eu falo gritado, minha esposa diz isso há 20 anos. O bagulho é louco. Meu filho é mais reformado do que eu, né? Ele é muito calvinista. Eu já não, eu já estou no alambrado aqui, ó, Felipe. Já, se eu estou sem a fã, eu já tiro a camisa. Colou! Porque eu sei. Calma, você vai entender uma coisa. Eu vou agora dar uma chave de sabedoria mesmo. Cristo é o mediador da criação. Quer dizer que a criação é para o nosso prazer. Deus quer que você tenha o ápice do prazer. John Piper chama de hedonismo cristão. Pensa num troço que Deus quer te dar. Prazer. Só que Cristo media todas as coisas criadas. Então, como que o prazer não vira ídolo, pastor, e não me corrompe? Quando é Cristo que me serve o álcool. Quando é Cristo, inclusive Cristo serviu o álcool, né? Primeiro milagre de Jesus, é um milagre diferenciado, né? Mas não se satisfazendo, ele na última noite falou, cara, vamos tomar uma. Eu estou muito feliz. Porque um dos usos para o vinho, calma, porque alguém pode achar, Salmo 104, versículo 14 e 15, vamos lá, calma. Diga, uso sacramental, uso medicinal, uso celebrativo. Medicinal é o Paulo a Timóteo falando, toma uma para dar uma segurada aí na gastrite que está ruim. Sacramental é na ceia. Celebrativo, tem gente que acha que não tem. Deus, é o salmo sobre a criação. Faz crescer a erva para o gado. Para o gado Deus dá o quê? Graças a Deus eu não sou gado em nenhum sentido. Oh, aleluia! E a verdura para o serviço para fazer sair da terra o... Então, para o gado ele dá erva, para o homem ele dá pão e o vinho que alegra o coração do... Mas tem mais uma coisa que o homem gosta. O azeite que faz reluzir o seu rosto e o pão que fortalece o coração do homem. Então, quando Deus quer abençoar alguém, Ele te dá vinho e pão. Nossa, que coisa curiosa. É Melquisedeque, é Cristo. E Jesus, não satisfeito em ter dado vinho para a galera no Caná da Galileia, João 2,10... Todo mundo estava lá já achando que estava acabando. Jesus falou, de festa vocês não entendem. Eu tive que chegar na parada. Agora você vai ver o que é. Você está lá no O Sole Mio. Gente, sério, pensa no vinho que Jesus serviu. Sabe o que me consola? Na sua vinda gloriosa eu vou beber um gole. Por quê? Porque só os caras de Caná da Galileia, Felipe, o Jesus. Agora eu fico tomando aí Barolo, achando que é grande coisa. Mas imagina o vinho que Jesus fez. Aí, não satisfeito em alegrar mais a galera, na última noite com os discípulos, ele falou, seguinte, vamos tomar uma. Estou feliz, alegria, estamos juntos. Amém? Esse é o meu sangue, hein? Lembra? Mediando. Quando o álcool, o vinho me lembra, Cristo verteu o sangue por mim. Eu glorifico a Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo. 1 Coríntios 10, 31. Quando Deus quer ver gente curtindo, é comer, beber e se alegrar. Isso é negócio de Deus. Cristo mediando. Quem que serve a taça? Cristo. Isto é o meu. Lembra. Aí você faz direitinho.
Não satisfeito, Jesus tomou uma com eles a última noite e falou: o negócio é o seguinte, eu não vejo a hora que a gente se encontre de novo. Quem lembra? Os pastores que tomou. Para quê? Que nós vamos tomar mais uma. Não falou? Não falou? Está na Bíblia ou não está? Ele falou: quando eu voltar vai ser o seguinte, ó. Leandrão, alegria, mano. Eu falei: Jesus, e aquela? Calma. Aí um monte de gente: o que você está dizendo? O que a Bíblia ensina. Vou dizer de novo, ouça. Quando Cristo media a criação, o prazer glorifica a Deus. Sem Cristo, ídolo, pecado, devassidão, imoralidade, embriaguez. Não é para quem não sabe ter Cristo como mediador. Amém? E não me façam pregar sobre vinho, porque eu posso dar um sermão sobre vinho e aí você vai falar: tem bastante coisa na Bíblia sobre vinho. Mas o problema de Salomão não é esse. Volta para o texto. Ele não está aqui fazendo esse uso. Ele foi entorpecer o sentido dele. Ele foi fazer o que Paulo diz que não devemos. Não vos embriagueis com no qual há contenda e dissolução. Efésios 5,18. Paulo diz: para de usar o vinho como entorpecente, porque daí só tem contenda e dissolução e devassidão. E Deus não gosta. É o que o Salomão foi tentar. Salomão falou: não, a sabedoria continuou comigo, mas eu decidi, porque eu estou precisando de estímulo. Olha só, eu quero focar nisso aqui, ó. Os terapeutas iam gostar de mim e dizer: nossa, o senhor é psicólogo? Eu falei: não, eu leio a Bíblia mesmo. Porque a gente está atrás de dopamina toda hora. Sabe por quê? Porque a gente foi criado para o prazer. Você sabe o que Éden significa em hebraico? Quem sabe? Prazer. Deus criou o homem e botou ele num lugar que chama prazer. Por que você e eu nos desviamos tanto? Por causa de prazer. Porque a gente foi criado para ele. Só que a gente abre mão de Cristo como mediador da criação. Ele é o primogênito. Paulo diz em Colossenses: ele é o primeiro, ele tem a primazia da criação. Quem administra a criação para o homem é Cristo. Sem Cristo é ídolo. E é o que sempre acontece. E a gente não está pronto para essa conversa. E eu já estou me antecipando ao fim do sermão, dizendo que só os cristãos poderiam e podem gozar da criação devidamente. É isso que eu estou querendo dizer. Ninguém mais no mundo pode beber para a glória de Deus, comer para a glória de Deus. Ninguém mais pode, só a gente. Então o vinho é sacramental, o vinho é medicinal, o vinho é celebrativo. Pô, a gente está feliz. Um pregador, assim, mais ou menos chamado Charles Haddon Spurgeon. Mais ou menos. Ele dizia assim: nunca se dê ao álcool na tristeza. Sob hipótese alguma. Que vai estimular. Mas sempre que você estiver pleno em Deus, o álcool é bem-vindo. Que coisa de crente maduro. Aí o pastor liberou o goró. É mesmo que você está entendendo? Beber para a glória de Deus, comer para a glória de Deus, se entreter para a glória de Deus. Então o problema não é o vinho, o problema não é o entretenimento, o problema é usar isso como estímulo, porque o evangelho não me sustenta mais. A alegria da salvação me foi roubada porque eu sucumbi ao consumismo. Eu estou fazendo as coisas bênçãos em ídolos. Eu sempre digo isso, que Deus tira Israel. Ó, lá vou eu, já vi que eu não vou conseguir terminar direito aqui o texto, eu vou até onde der. Mas eu sempre digo que quando Deus tira Israel do Egito e ele pega os despojos do Egito, olha para mim. Deus não roubou o Egito, tá, irmão? Aleluia. Quem enriqueceu o Egito foi o Zezinho, economista de Deus, nem o Paulo Guedes em toda a sua glória. Deus jogou o José lá e fez o Egito ser o que era por causa do José, e depois ele desceu e falou: quero meu din-din, quero tudo din-din. Aí lá saiu o povo de Israel multibilionário. Escravo numa noite, no outro multibilionário. Olha como Deus está preocupado com a economia. Só que aí Deus diz o seguinte: Moisés, fala com o povo que me deu uma oferta voluntária. Deus dá uns migué na gente. Oferta voluntária, Deus.
Você acabou com o Egito, botou toda a riqueza dele na nossa mão, que na verdade é para o seu tabernáculo, aí você pergunta se a gente quer voluntariamente dar. Não, você só pode estar tirando. Eu quero ver o coração deles, Moisés. Vai que eles acham que é dele. Aí o povo dá. Só que o povo quer meio que gerir o que deu. Tem esses irmãos aqui, Pedro? Pastor, essa oferta aqui é para isso. Esse dia um irmão veio nessa e falou: pastor, essa oferta aqui é para isso. Eu falei: querido, aqui tem um presbitério que administra. Pode ficar para você, é seu. E torça para eu não fazer oração sobre Ananias. Aí, pastor. Mas deixa para lá. Cuidado. Presta atenção. Então, Moisés subiu um monte. Ó, volta aqui, que tem tudo a ver com o que eu estou falando. Quero explicar uma coisa sobre dinheiro aqui. Que é essa coisa que a gente busca satisfação, né? Tira do Egito, enriquece. Quero construir o santuário aí, Moisés. Eu quero morar entre o povo, como era no Éden. Aquela parada, vai ser na Nova Jerusalém. São os ecos. Eu estou construindo a história da redenção. Aí o povo dá. Aí ele fala, Moisés. Aí Moisés fala, Deus, o povo deu tanta oferta aqui, não tem onde guardar. Aí Deus fala, então tá bom, manda para lá. Eu falei, deu de ofertar. Meu Deus, imagina que o avivamento. O Pedro falou, parem de ofertar em nome de Jesus. Bitcoin, criptomoeda, dólar, libra. Não, recebe aí, vai passar 2 metros. Hein? Aí o que acontece? Aí Moisés fala, tá aqui. Daí Deus fala, só que é o seguinte, você não tem a planta do templo. Sobe aqui no monte que eu vou te mostrar o desenho, porque o recurso é para o meu tabernáculo. Só que você tem que ver como é que faz. Aí Moisés sobe lá, 40 dias. E Deus tem uma coisa assim, sabe? Você pode ficar meio irritado, o pastor fica meio que dando um migué, enrolando. Não, Deus gosta de contar uma história, gente. Aí eu vou te falar, Deus é detalhista, que ele começa, Moisés, a cortina. Eu quero dessa cor. Aí Moisés lá na van de Deus, no monte. Fala, só que é o seguinte, eu não quero só a cortina dessa cor, tá, Deus? O que é? Eu quero que ela tenha uma trancinha ali. Aqui, não, do outro lado, Moisés. Ah, tá, aqui. E lá vai o Moisés anotando, porque Deus quer habitar entre os homens. O dinheiro está lá, o povo está lá aguardando. De repente, Moisés começa a demorar, o povo diz, Arão, esse cara está demorando muito. Olha só, 40 dias, 400 anos no Egito. Eles acharam que 40 dias demorava muito, né? 430, né? Está demorando muito, cara. Esse cara já era. Seguinte, pega aqui, ó, pegam de novo o dinheiro, que eu quero administrar a minha oferta. E dá para o Arão e diz assim, ó, faz um Deus para nós aí. E aí o Arão faz lá o bezerro de ouro. Escuta, o recurso que era relacionado à vocação de Israel, ser um veículo para que Deus habite entre os homens. Claro, por meio de Cristo, o templo era sombra. O verbo que encarnou, João 1,14. O recurso que era para o tabernáculo, para a missão da igreja, virou um ídolo. Escuta. Porque quando o seu coração não conhece o propósito de Deus, ele fabrica seus próprios propósitos. Chama de bênção o que Deus chama de ídolo. Olha, uma bênção, nosso Deus, bezerro! Oh, tu és digno de tudo. E Deus diz ídolo. Ah, pastor, Deus tem me abençoado. Carros, casas, dinheiro, criptomoeda, é tudo para mim. E Deus diz, ídolo. Inclusive Israel caiu nessa. Gente, Deus responde murmuração, sim ou não? Sim, né? Tão bem instruído, né? Deus foi enriquecendo eles no deserto. Para quê? Para o abate. Prosperidade sem limite. Vai todo mundo para o inferno. Sem limite. Então, o Salomão, ele pensa o seguinte, eu vou me estimular com o vinho. E olha só. Entregar-me à loucura. Até ver, olha só, é persistente. Eu vou até o nível máximo da loucura. Talvez você não saiba disso. E graças a Deus, você não precisa ver isso empiricamente. Mas, gente, você sabe o que é uma rave? Você já foi em uma rave? Mateus? Papo de maluco, velho. É 5 dias de LSD.
parada maluca. Você vê coisa, velho. Eu usava um tipo de droga que eu via coisa, mano. Eu via gente sem perna. Você tá sem perna? Esse é o limite. Há quem discuta, que eu quero te colocar aqui, não quero deixar ninguém escapar, que quando Salomão diz, pastor Fábio, regendo-me, porém, o meu coração com sabedoria, que Salomão não está dizendo que se entregou à embriaguez. Há uma discussão. Ele virou um sommelier. Não, o que é isso? Papo de boteco não é para mim. Sou um apreciador de vinhos finos. Dá na mesma. Independente do que o texto está dizendo, dá na mesma. Eu tomo os vinhos mais caros. Eu não. O pastor Leandro falou desse povo embriagado nos botecos, nos bares, né? Garçom. Não, eu não. Eu só aqui, ó. Ídolo. Não é mediado por Cristo, é ídolo. Entendeu? Não escapa ninguém. Não escapa ninguém. Porque tem gente que pensa, esse cara era ruim mesmo, né? Jesus tinha que salvar ele. Você é depravado. Não é que você seja ruim, você já sabe disso, né, irmão? Você é pior do que pensa. Então, assim, ele vai. Lá estou eu no versículo 3. Mas fica tranquilo, falta só 24 versículos. A gente vai conseguir. Um dia, né? Mas 6 conferências da maturidade, a gente chega na maturidade, Pedro. Aí ele diz, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o número dos seus dias. Ele entendeu o seguinte, cara, a vida é curta. A vida passa rápido. Então é o seguinte, eu vou curtir, mano. Eu não vou ficar com essa parada de tentar entender a vida, que quanto mais eu tento entender as coisas, o conhecimento, eu fico enfadado de tristeza. O que é torto não se endireita, o que falta não pode se calcular. Quer saber? Isso é pós-modernidade, é por isso que eu estou resistindo de entrar na pós-modernidade. Quer saber que se exploda? Não tem sentido na vida, eu quero é sentir. Olha... Os pós-modernistas são um tipo de gente que abriu mão de encontrar sentido para sentir. Eu não quero sentido, mas eu quero sentir. Inclusive isso devasta tanto. O pastor Felipe foi até lá para a última cadeira para interceder por mim. Eu estava falando do vinho aqui com tanta alegria que ele entrou em oração. Ô Senhor, vai salvando. Vai libertando, vai curando. Tá com frio, tá com frio. Ai, meu Deus, meu pastor está desviando aqui em público. Só Deus sabe, né, Felipe? Então, me perdi o que eu estava falando, meu. Minha mente folclórica, pós-moderna. Então, abandonamos a busca de sentido para sentir. Como é que isso se vê na igreja? Ah, cara, 1h30 de Bíblia e falação. Eu quero, cara, solta o braço aí. Uau! É errado? Talvez. Talvez seja. Paga a luz, meu irmão. Para com essa parada, pinta tudo de preto, eu quero queimar. Deixa eu ver como é que você vive. Deixa eu ver bem pertinho aqui. Deixa eu ver como é que é isso. Porque na rave rola o mesmo. Eu vou te falar o seguinte, tem gente que fala assim, nossa, hoje o avivamento pegou. Rupiou tudo aqui, ó. A nuca. Eu poderia te falar que eu senti isso no Anfield. Quando a torcida do Liverpool cantou We'll Never Walk Alone. O avivamento, velho. Eu falei, meu Deus, se isso não é a glória de Deus, o que é? É mesmo que você sente no louvor. Sério, mano. Os caras estendem as faixas do livro. Aquela parada é uma seita. Tá no lugar certo, tá ok. Tá no lugar que não deveria, tá errado. Então expor a palavra tá demorando, tô cansado, tô com sono. Mas se a gente tivesse rifando aqui, ó, pá, tava bom, né? Sabe por quê? Porque a gente sucumbiu à mesma visão pós-moderna. Não queremos mais sentido, queremos...
Agora, então qual é a resposta? Sermos... É o que eu estou dizendo? Não pode sentir, Amanda, para. Domingo que vem, aleluia, meus irmãos, nesta noite. Não se empolgue. Levanta a mão, passa a mão. Que nós agora somos sérios. Claro que não, Deus nos fez com alma. Só que assim, me explica esse negócio de gastar 1h30 com louvor e você não gastar por dia 1h30 com Bíblia. Explica para mim aí, Brasil, eu quero entender. Não, me explica, eu quero entender. Sério, eu queria entender os evangélicos. Onde vivem, do que se alimentam. Hoje, no Globo Repórter. Povo esquisito, gente. É ou não é? Alguém concorda comigo? Nós somos um tipo de gente esquisita. E eu nem estou entrando aqui nos pormenores. Estou falando de uma maneira mais simples. Mas olha só. Eu intitulei esse sermão de Paraísos Artificiais. Sabe por quê? E aí eu não vou ter tempo para te mostrar, só vou dar a dica. O que vai começar a partir de agora é Salomão tentando, de forma existencialista, nos poucos dias da sua vida, encontrar o sentido para ela, no prazer, que vai se manifestar com grandes projetos. Pastor, eu não tenho nada disso. Não? E a mentalidade workaholic de salvação pelo trabalho. Eu trabalho. Gostaria de estar no culto, pastor, mas eu trabalho muito. Porque o trabalho salva. Beber, futebol, você está me achando pecador demais. Eu nunca vi um pastor tão pecador. Mas eu trabalho. Tanto é que as pessoas chegam para nós, o Fábio não acontece com o pastor Fábio lá. Mas comigo volta e meia alguém pergunta, você trabalha ou é só pastor? Eu digo, não, eu trabalhar. Cara, eu acordo todo dia, o cara liga para mim, 11 horas da manhã, pastor, desculpa te acordar. Eu falo, claro, eu estava roncando, eu não faço nada na vida. Inclusive, quando eu ensino um sermão que é mais do que 10 aulas tuas na universidade, ele caiu dentro da minha cabeça. Eu acordei com ele inteiro. Os cabelos brancos, a barba branca com 43 anos é por acaso, é porque eu passo o dia inteiro trocando os canais da sessão da tarde. Mandando reels, que eu também faço. Meme na internet a gente manda. Então, eu queria mandar para o Pedro, mas o Pedro saiu do Instagram. Pedro é muito crente. Diga alguma coisa para eu tomar água. Diga alguma coisa para eu tomar água. Então, está tentando entreter, entorpecer os sentidos. Vou repetir. Não estou entendendo. Cara, curiosamente você consegue sentar na Netflix e maratonar 10 filmes de 50 minutos. Abriu a Bíblia. Netflix. Pula a introdução, quer ver? Pastor, eu estou meio deprimido. Ah, é? Sério? Eu acho que eu preciso de terapia. Ah, sério? Eu estou lendo um livro que eu sou preconceituoso com tudo que fica na moda. Aí tem coisa que eu perco. Chama Nação Dopamina. É de uma terapeuta não cristã. Se você tem coragem... Não, para você que não lê a Bíblia, não. Só se o leitor da Bíblia está em dia, compra o livrinho e lê. Terapeuta, psiquiatra não cristã. Uma das mais renomadas dos Estados Unidos da América. Assustador. Assustador o que ela fala sobre... E eu estou pregando Eclesiastes, eu digo, meu Deus, o Saloma entendia da vida, velho. Porque ela diz o seguinte, a gente viciou em dopamina. E o troço da dopamina é uma bênção. Aí ela fala de pesquisas neurológicas que estão deformando a cognição. Pesquisa, Harvard, Oxford, não é minha opinião não.
Porque a gente está funcionando num extremo no cérebro que a gente não foi criado para estar. Fica em altas doses de dopamina. Quando regride, ela está deformando a cognição de uma geração inteira. E você olha para as crianças, elas estão emburrecendo. Você já aconteceu esse processo. Mas a cura, renovar a mente. Psiquiatra não cristã, zero, tem nada de Bíblia. Pensa ela que não tem, né? O Salomão já falou isso, minha filha. Por quê? Porque eu não sei mais lidar com tédio. Coisas que a gente vê. Dias atrás a gente estava em casa. Eu tenho um filho de 13 anos. Certo? Graças a Deus ele não curte internet. Ele curte futebol. Que também pode ser um ídolo. Então ele é aquele que fica chutando a bola na parede. Pá. Ai, para. Aí esses dias furou a bola. Não tinha amigo em casa. E aleluia. E ele no sofá. Cara, adolescente de 13 anos é zica, velho. Aquela cara de dor. Eu falo, você tá com dor, filho? Vocês vão ver, eu tirei 1000 fotos na Inglaterra. Todas ele tá com cara de dor. Eu digo que você vai se arrepender. O Tafa, o Ali, Anfio. Eu vou zoar você pro resto da sua vida por essa foto com cara de dor. E ele sabe que eu zoo. Eu faço bullying com meu filho e ninguém precisa fazer. E aí ele deitou no sofá e 5 minutos ele estava inquieto e a Fran, filho, por que você não vai? Stop. O que foi, amor? Ah, não, deixa. Mano, ele se transformando no sofá quase. Tédio, deixa, o tédio é parte do mundo que caiu, deixa. Não dá nada para ele fazer não, filho. Deixa. E o que você faz? Você foge, que você não tem um pai igual eu. Tédio eu não quero. Liga a TV, liga uma música, nunca. Silêncio nunca. Inclusive silêncio é horrível, porque você vai ter que lidar com quem você é. Não consegue. Não, meu Deus, 10 minutos de silêncio eu enlouqueço. Por quê? Porque eu tento entorpecer e calar as vozes da minha consciência. E por vezes calo o Espírito Santo com louvor. Com louvor eu aquieto o Espírito Santo. Porque se você quiser eu mostro biblicamente. Aí demora mais a mensagem. Porque assim, tanto no Eclesiastes 5, Salomão vai dizer, guarda o teu pé. Vou chegar lá. Quando entrares na casa do teu, traduz, cala a boca. Primeiro diante de Deus, cala a boca. Salmo 46, aquietai-vos, silêncio. Não, silêncio nunca. A gente tem um momento na nossa liturgia de culto de silêncio, contrição individual. Terrorizante. 1 minuto de oração em silêncio todo domingo. 700 pessoas. Aterrorizante. Você parece, meu Deus, não acaba. Que você tem que encarar o Criador. Aí quando a música vem, ufa, não aguentaria mais 10 segundos, tendo que lidar com quem eu sou. Então escolhe, é o Spotify, é Netflix, é louvor, é televisão. A pós-modernidade está deformando, a tecnologia está deformando as pessoas. Ela é uma benção, mas ela está deformando a gente. A gente não consegue mais aquietar. Pastor, estou muito ansioso. Cala a boca um pouco. Sai da rede social. Fecha a sua matraca. Não dá opinião sobre nada. Cala a sua boca 1 semana. Fala só o básico com a tua família, se precisarem. Aí o maridão vai perguntar, né? Te fiz alguma coisa? Fala, não, eu que sou depravada, pecadora, estou em silêncio, irmã. O marido é a mesma coisa. Não é nada com você. Eu estou tentando me libertar da loucura. É difícil. Uma coisa muito comum que eu tenho quando viajo, isso é um custo, é que quando eu chego em casa, eu preciso de um dia inteiro sozinho. E é difícil. Quando o Ben era pequeno, ele ficava batendo na porta do escritório. E eu dizia, filho, pai, precisa ficar um pouquinho sozinho. Porque eu preciso pensar, sabe por quê? Porque eu sempre prego assim, visceral, ai, Senhor, eu não quero, me perdoa se eu falei alguma coisa que não deveria. Senhor, corrija a linha. Senhor, mostra para mim sobre o que eu preguei, o que eu estou em falta. Eu preciso fazer essa revisão. Porque eu venho para uma viagem como essa, que é 3 dias que eu fico 24 horas por dia falando.
E aí eu posso achar que eu estou livre dessas coisas. Posso achar que eu estou aqui, ó, o bonzão espiritual aí, que não tem problema. Não, filho. Mas Jesus tem misericórdia. Rola picos, né, de depressão. Normalmente quando eu termino um sermão, eu estou no vale da sombra da morte, né? Só quem prega sabe disso. Aí nossas esposas são usadas pelo inimigo para dizer, foi ruim mesmo. Não tá não. Tem dia que eu estou deprimido, aí entra no carro, a Fran olha para mim e eu digo, não fala. Não fala. Ela falou, mas você já sabe. Eu falei, eu sei, mas não fala. O inimigo está furioso, tio. Não deixa ele te usar. Então, gente, nosso tempo vai avançando. Eu não vou insistir em tanta argumentação. Embora é precioso o texto bíblico para a nossa reflexão. Só que eu quero ainda mostrar o que é paraísos artificiais. Que o capítulo 2 trata disso. Não vou nem conseguir terminar ele. Mas eu vou depois... Se eu esquecer, você ia ler o último versículo. Que daí eu amarro tudo que eu falei. Só o último. Que eu não vou conseguir. Mas eu quero agora 4. Corta para 18 aqui. Presta atenção. Na primeira expressão. Fiz para mim obras magníficas. Edifiquei para mim. Plantei para mim. Perceba uma coisa. Megalomaníaco. E tudo. Salomão teve poder, sabedoria, status e muito dinheiro. Agora um outro textinho, esse aqui você tem que ver. Esse aqui você tem que ver. Pois você volta ali. Olha 1 Reis de novo. Só esse, que eu não vou ler os outros lá, né? Olha 1 Reis, capítulo, deixa eu ver, é 10 ou 11. Olha o que diz. Está falando de novo daquele texto que a gente leu. Olha o que diz. 1 Reis 10, 26 e 27. Depois a gente volta lá para Eclesiastes. Olha isso aqui. Lembra os ecos com nova criação, com o Messias? Também ajuntou Salomão carros e cavaleiros, de sorte que tinha 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, e levou as cidades dos carros e junto ao rei em Jerusalém. Olha só. E fez o rei que em Jerusalém houvesse prata como pedras. Escuta. O texto está dizendo que as pedras preciosas eram tão comuns nos dias de Salomão que as ruas eram de prata. Te lembra alguma coisa? Assim, esse negócio de rua com pedra preciosa, te lembra alguma coisa da Bíblia? Sabe o que Salomão está fazendo? Vou construir meu paraíso. Eu vou aqui embaixo mesmo. E eu vou conseguir mostrar que o sentido da vida está aqui. O mais louco entre eu e você é que você nunca vai chegar nem perto. Essa que é a mensagem, a boa notícia para você. Tu é pobre mesmo. E ainda que tu dê uma melhorada, esquece. Não chega nem perto. Não chega nem perto. Volta para Eclesiastes 2, lá o versículo que a gente estava. 3, né? Agora vamos sair. 4. Fiz para mim, ó, continua. 5, presta atenção. Fiz para mim hortas e jardins. Agora presta bastante atenção. E plantei neles árvores de toda espécie de fruto. Te lembra alguma coisa? Um troço de jardim, de árvore, cheio de fruto, para tudo quanto é lado, espécie. Te lembra alguma coisa? Lembra o quê? Você sabia que no paralelismo hebraico, Fábio, o fiz para mim tem a mesma conotação e disse Deus? Nossa, que engraçado, Salomão está tentando recriar o mundo. Presta atenção, continua, que eu já vou acabar para os irmãos que não aguentam mais. Fiz para mim tanques de águas, olha, engraçado, para regar com eles o bosque em que reverdeceu as aves. Nossa, engraçado, Deus coloca um jardim no Éden, lugar de prazer, e aí ele põe um homem lá, aí ele põe um rio para cá, daí ele põe um rio para lá, daí ele põe árvore no meio, é tudo frutífero, daí os rios regam, daí o Salomão diz, eu também fiz uns tanquezinhos, uns açudinhos, eu fiz também. Sabe o que ele está tentando? Levar a cabo a tentativa de Adão quando diz que os olhos foram abertos para a possibilidade de um mundo sem Deus. Eu vou dar conta. Ele continua, olha só.
Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa, também tive grandes possessões de gado, tudo é megalomaníaco. E tive ovelhas, mais do que ele faz questão de repetir 3 vezes. Mais do que todo mundo que veio antes de mim, ninguém chegou perto. Continua. 8. Amontoei também para mim prata e ouro, tesouro dos reis e das províncias. Olha que doideira. Provi-me de cantores e cantoras. O bicho gostava de música, de arte. Só que você precisa entender o seguinte, não eram os cantores igual nós. Não era. Eles falam assim, não. Cadê os melhores? Onde estão os contraltos? Pavarotti, Andrea Bocelli. Fala real, Andrea Bocelli é diferenciado. Eu falei para a Fran, ainda te levo no show dele, se ele não morrer logo. Não, Andrea Bocelli é diferenciado. Ele estava lá na Inglaterra, mas não dava 900 libras, não dá, né, Fábio? É 8, 1 para 8. Falei, morzão, ainda não tem essa fé, mas a gente chega. Provinho de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens. Alguém sabe quem é as delícias dos filhos dos homens aqui? Você já ouviu um outro antigo louvor? Um antigo louvor dizia mais ou menos assim, já tive mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores, com umas até, certo tempo fiquei, com outras apenas. Amém. Mulheres cabeça, desequilibrada, Salomão falou, vamos aproveitar a vida? Eu quero um harém inteiro, eu quero 1000. Algum homem dá conta de 1000 mulheres, gente? Não, mas ele era megalomaníaco, psicopata. Irmã, só muda os 1000 Brad Pitt aí, tá? Para de achar que nós é mais pecador. E de instrumentos de música de toda espécie. Cara, não dá para mensurar o que o texto bíblico está dizendo. A vida de Salomão por 40 anos foi uma eterna festa. Mas não era tipo carnaval, nego esquisito, suado. Não, era troço aqui, ó, filho, orquestra sinfônica no quarto do cara. Cantor, música, vinho, recursos, fama. Ele diz, é impossível que aqui dentro eu não me encontre. Não deu. Aí o ponto onde eu vou terminar, para você perceber. 9, e vamos seguir. Fui engrandecido e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Ele fica insistindo nisso. Perseverou também comigo a minha sabedoria, quer dizer, o dom que Deus me deu ficou. Esse é um outro problema, né? Deus me deu um dom e não tirou, não. Só que eu não usei muito direitinho isso. Continua. Quem tá me entendendo, diga amém, irmão. E tudo quanto... Olha isso aqui. Que ser humano você conhece? Elon Musk? Não dá conta. Não dá conta. E tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Nem privei o meu coração de alegria alguma. Vai dizer o seguinte, eu não passei vontade. Você conhece alguém? Um ser humano você conhece? Não tem. Não tem. Como Salomão não tem. Esse não teve nada que eu não tive. Tudo o que eu quis, eu conquistei. Ontem eu disse, hoje eu repito. Eu disse que os filósofos, poetas, artistas são exímios em identificar patologias sociais. Arthur Schopenhauer, na sua célebre frase, diz: a vida é a constante ânsia entre... A vida é a constante oscilação, entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Um filósofo pessimista, materialista, ele olhando para a vida das pessoas diz: a vida do homem se resume entre ânsia de ter, tédio de possuir. Quero e quero. Quando eu possuo, não preenche. Aí olha o que acontece. Ele ainda terminaria o capítulo falando sobre o trabalho.
Porque tudo que eu estou falando aqui é meio pecaminoso, né? Mas ele vai dizer, depois eu tentei com o trabalho. Eu trabalho, né? Para a minha família. Pastor, gostaria muito de vir à igreja, mas eu trabalho também domingo. E aí você, o que você vai dizer? Não trabalhe? Eu preciso pagar as minhas contas. Fazer um parênteses aqui. A gente, no processo de membresia lá na família dos que creem, a última parte do processo é uma entrevista pastoral, para conhecer as pessoas. Eu estava contando que a gente recebeu um casal, e aí a gente faz perguntas assim constrangedoras, Nath, como casados? Sim. No papel? Sim. Divorciado? Filho fora do casamento? Paga pensão? Está onde o filho? Por qual razão? Para membrar na igreja. Bagulho de seita que a gente é. Que igreja é negócio de luz, né? Tem que estar na igreja aqui, ó. Queremos saber quem você é, senão não membra aqui não. Aí a pessoa falou, não, então... E como eu me tornei terapeuta, né, Nicole? 21 anos fazendo isso, eu tô ligado. Eu sou o Capitão Nascimento. Falei, entendi, 06. Aí a gente falou, vocês são casados no papel? Ela disse, não, pastor. É que é o seguinte... tá. O meu marido morreu... E ele era militar, sei lá o quê, e eu recebo uma pensão para o meu filho, vitalícia. E eu vim lá do outro canto do Brasil. Eu juntei com essa pessoa aqui, que é o cara que estava ali, e a gente não pode casar no papel. Porque se casar no papel, o que acontece? Aí um dos nossos pastores, Fábio Pupo, não, tem sacada que tinha que estar em Provérbios. O cara me manda essa, Fábio. Minha irmã, posso lhe fazer uma pergunta? Eu falei, claro, pastor. Quem te sustenta é o falecido ou o ressurreto? A pessoa se ofendeu, não quis membrar na igreja e foi embora. Por que será? Joey, mas mentira que você ficou chateada. Porque olha que pergunta. Quem te sustenta? Quem te mantém? O evangelho que você fala, ele serve na segunda-feira ou não? Se eu não trabalhar, se eu não... Filha, não tenta santificar nada, não. Não tenta santificar pecado. É que é o meu filho. Mas quem te sustenta? O falecido ou o ressurreto? Porque se o ressurreto diz, gente, olhe para os lírios do campo, para as aves do céu, relaxa, dá uma segurada, o Pai está aqui. Aí é muito duro. Não, você que é muito mole. Porque o evangelho fica uma coisa meio abstrata para nós na hora do vamos ver, ele não serve, eu não me agarro às promessas. Eu não me agarro à realidade. Então, o Salomão diz, eu não neguei nada. Tudo que os meus olhos desejaram. Eu não privei o meu coração de alegria. Eu quis tentar no sexo. Foi mil mulheres. Eu quis tentar no vinho. Ou me embriaguei, ou me tornei o sommelier dos sommeliers na Itália. Eu quis tentar nas grandes construções, eu fiz grandes protestos. Eu sou um CEO, eu sou um empreendedor. Que Odebrecht que nada, nem Odebrecht em toda a sua glória. Eu construí mais casa que a Odebrecht. Fiz para mim casas. Eu construí o próprio Éden, vocês não estão entendendo. Só que a coisa do jardim do Éden de Salomão é o seguinte, não tinha nenhum fruto proibido. Olha, eu construí um Éden melhor do que o de Deus, que lá pode tudo. De Deus ainda tinha lá uma árvorezinha que não podia comer. No meu vale tudo. Volta. O que Salomão está demonstrando é que ele se aplicou a procurar no prazer o sentido da vida. Porque nós fomos criados para o prazer. E aí o resultado, e eu vou terminar aqui, é o versículo 17. E é meio pesado terminar assim. Ouça, Salomão cria um mundo dentro do mundo, multiforme, harmonioso, refinado. Um jardim do Éden secular, cheio de prazeres civilizados e agradavelmente não civilizados, onde nenhum fruto é proibido. Salomão tentou. Nós tentamos. Maturidade é entender isso. Aí olha isso. Eu ia falar do Nietzsche, mas jamais farei isso nessa altura do campeonato. Versículo 17. Salomão deu até um migué
que ele trabalhava para deixar uma herança. Porque assim, tem um negócio também estranho, talvez você nunca ouviu essa palavra, vou falar para você, chama familiolatria. Ah, minha família em primeiro lugar, né, pastor? Tem que ler Bíblia. Olha o que o pastor está dizendo para abandonar a família. É difícil pregar para gente que não conhece as Escrituras. Que tem algumas coisas que na nossa sociedade, assim, a sagrada família. Mas o que você está dizendo? Sabe aquela, não tem uma hierarquiazinha assim? Deus, família, trabalho e a church. Aí você pensa, será que esse cara agora é um ativista religioso que vai mandar a gente viver, enfornar na igreja, enlouquecer e perder a família? Pô, se você pensou isso de mim, você não entendeu bolhufa nenhuma que eu estou falando desde ontem. Não, é que não existe isso. Olha aqui. Olha como é que é a vida do crente que entende o evangelho. Não é Deus, família, trabalho e igreja. Na família, Deus. No trabalho, Deus. Na igreja, Deus. Então ninguém tem à frente, sempre Deus. Que é o que Jesus ensinou. Então, por vezes, a minha família não entende que o que eu estou fazendo vai ser bênção para eles. Mas eu tenho que explicar que Deus está em primeiro lugar. E que não existe segundo. E que a melhor coisa que eu posso fazer pela Fran e pelo bem é me manter firme nessa convicção. Demora um tempo para algumas coisas ficar claras. Depois vai, nossa, amor, é verdade, né? Pois é, né? A gente sofre. Só que eu vou falar uma coisa. Tem uma coisa assim maravilhosa, né, Filipe, no Evangelho. Jesus disse que quem muito foi perdoado, mas difícil é viver comigo, sabe por quê? Porque eu sou o cara que a minha conta estou no lucro. Usuário de crack, órfão de pai, enterrei meu irmão vítima do crack, morto como um indigente no meio da rua, criado na periferia. Tenho a 7ª série do colegial. De repente estou andando no mundo pregando o evangelho. O que Deus está me devendo? Nada. Quando eu achei uma mulher, eu falei, é Deus, hein? No bagulho é Deus. Firmeza. Falei para ela, ela odeia que eu conte isso. Quando a gente foi namorar, ela apaixonada, né? Não era de se esperar outra coisa, né? Você viu foto, né? Se eu sou feio agora, você não me viu antes, irmão. Se botar uma foto nossa aqui, uma irmã repreende. Irmã que é mais pentecostal aqui. Mas eu lembro que eu falei para ela assim, eu falei, olha só, vamos namorar. Vamos. Eu falei para ela, Franciele, Deus me chamou. Era assim, bem burrinho, tosquinho, assim. Mas a convicção era a mesma. E eu disse para ela, filha de empresário. E eu entendo. Como é que foi pro meu sogro? Ela tinha 19 anos. E 17 quando eu cheguei no rolê. Você imagina, Fábio? Recém-convertido, eu ainda andava com as calças de skatista. Jesus no bagulho, mas crente, hein? Eu era crente, só o pó da gaita, jejuando, orando. Bíblia. Aí eu falei para ela, se Deus me chamar para o interior dos interiores, para perder a minha vida pastoreando uma igreja com 10 pessoas num chão de barro, eu irei. É esse tipo de homem que você quer? Ela disse, eu vou junto. Aí você pensa que agora, semana passada, eu estava tirando foto dela no Big Ben, eu deitado no asfalto, quase sendo atropelado. Eu falei, hein, melhorzinho do que eu prometi, hein, mulher? Ela falou, pare. Eu falei, não. Sabe o cara quando tá na passada, né? O cara só sou campeão, né? Falou aqui. Não, a glória é de Deus, mas cara, tô jogando muito, hein, velho? Toca no pai, que o pai aqui. Só que é essa coisa do evangelho. Não agarre em nada, eu falo para ela. Não agarre em nada, não segure em nada. Porque o que a gente segura é a tocha do evangelho. Aí ontem eu contei, hoje eu vou falar, meu filho é goleiro, meu irmão. Estou impactado. Não estou impactado como estou com você, Amanda com você. Assim, estou impactado. Jesus está ensinando um negócio para o meu filho. Lá estou eu sentado com o maior ídolo da história do Brasil no gol, o Tafarel e o Alisson. Campeão da Premier League. E nós estamos entrando dentro do Anfield. Eu amo futebol. Você pode ver quando eu falo, tem uma consistência no que eu falo. Eu gostava da Vila Capanema, mano. O Anfield, um troço assim, dentro do gramado do Anfield. De repente, o Salah indo ali. Salah, salam aleikum. Allah Akbar.
Eu meti essa pro Salah. Falou, fotinha, pictures, my pictures. Tal. E meu filho vendo o quê? Olha o que o evangelho... Eu toda hora, Fábio, filho, evangelho. A gente podia viver na Vila Capanema para sempre, que é o estádio do nosso time. Não importa, o Anfield e a Vila Capanema é a mesma coisa. Mas se o que nos traz aqui é o evangelho, glorifica Jesus aí, irmão. Eu dizia para ele, dá glória aí, pentecostal, com essa cara de barro, tá com dor. No Anfield ele não ficou com dor. Passou a dor agora, né? Essa maluquice do evangelho. Mas alguém pode pensar, tua vida é mais legal que a minha. Não vai nessa, não cai nessa. Você não queria estar no meu lugar. É que a gente só conta as vitórias. As angústias nós só conta para os amigos. Mas viver para a glória de Deus de uma perspectiva acima do céu. Desistir de tentar criar um paraíso e encarar a realidade. O mundo está quebrado. O homem é depravado. Estamos aqui para proclamarmos o evangelho. Isso é maturidade. A gente precisa contar essa notícia ao mundo. A gente precisa dizer, olha, tem um cara que ele tentou, hein? O cara era bom, o cara tinha dinheiro, o cara tinha poder, o cara tinha fama. Ele descobriu que não. É isso. Então, olha só. Esse é o ponto central do resultado. Gente, isso aqui é tão profundo. Eu não vou nem terminar aqui para não ficar chato. Eu ia terminar aqui, agora não vou. Mas depois que ele termina a empreitada de conhecimento, prazer e trabalho, ele vai seguir. Ele diz, por isso, odiei essa vida. Sabe o que o termo hebraico diz? Decidi deixá-la. Eu não posso fazer a afirmação que eu vou fazer. Eu só acho que Salomão considerou o suicídio e disse, eu não aguento mais. E aí eu fico pensando, será que foi num dia que o festerê estava rolando lá embaixo, no palácio? Deixa a vida me levar, bum, bum, vida leva. Eu disse que a Rua de Ouro e Jardim do Éden Secular. E o Salomão subiu lá no aposento dele e falou, Deus, eu não consigo mais. Aí Deus falou, nossa, que legal. Lembrou que não dá? Cara, eu estou dando o meu melhor. Não tem sentido. E aí eu disse que eu ia ler o último versículo e que daí não vai ser o último agora, porque vai ter um outro ali. Autoexplicativo. Olha isso aqui. No capítulo 2, ele tentou conhecimento, ele tentou sabedoria, ele tentou prazer ou alegria. Aí ele termina o capítulo 2. E eu pulei uma parte importante aqui, porque eu não vou ter tempo de explicar. Mas eu quero que você entenda. Olha o versículo 26 agora. Vamos ver como é que diz essa versão nossa. Porque o homem que é bom diante dele, ele já mudou aqui a conexão. Eu ia explicar, mas não vou gastar muito tempo explicando. Agora Salomão já começou a ficar crente no rolê. Primeiro ele deprimiu. Primeiro ele considerou o suicídio. E ontem eu disse que 1 em cada 3 adolescentes de famílias cristãs no Brasil já considerou o suicídio. Olha isso. Porque o homem que é bom diante dele, dá a Deus. Olha, Deus dá sabedoria, conhecimento e... Nossa, não é o que ele buscou por força própria? A vida toda. Ele já sabe o que eu entendi? Que quando se teme a Deus, Deus media as coisas boas da criação e Ele dá conhecimento, Ele dá sabedoria e Ele dá ao homem que lhe agrada prazer. E é por isso que talvez algumas pessoas não conseguem entender esse trânsito de eu estar confrontando uma vida materialista e ao mesmo tempo celebrando que eu estava no camarote do Anfield. É que você não entende evangelho. É que eu sei celebrar a vida. Só que eu também sei sair de lá e chegar em Vila Velha e com todo o respeito, dormir no quarto do Pedro da Nicole, que estão me recebendo maravilhosamente bem. No ar-condicionadozinho daquele da parede ali, né? O troço faz um barulho à noite. Pensei que era uma aparição. Meu Deus. A 7ª trombeta. Vai no ar-condicionado.
Olha só, é porque tem gente que é tão rasa na compreensão do evangelho que acha que eu celebro mais uma coisa do que outra. Eu não, Pedro e Nicole. E vocês sabem que não. Fábio, meus amigos sabem que não. Só que eu aprendi a celebrar a vida. Cada momento é inteiro. Minha esposa fala, não tem nada pela metade pro Leandro. E não tem, vamos tomar um chima. Falou que era uma garrafa inteira. Chimarrão. Vamos curtir um show. Vamos curtir de verdade. Vamos pro estádio de futebol. Eu digo, meu irmão, abre tua boca, vamos torcer. Nosso time depende da gente. Eu pego a flor e falo, grita, mulher, de color, dale, oh. No culto, se eu pudesse dar um pescoção nos irmãos, dava, Pedro. Tem hora que o irmão com aquela cara de barro assim, ó. O irmão que estava o dia inteiro no TikTok. No culto. Eu tenho vontade, eu fico imaginando eu pegando nos pescoços e asfixiando. Glorifica. Não pode? Então vamos terminar. Eclesiastes 12. Versículo 13. É o penúltimo, é a conclusão do livro. Só para não dizer que a gente não terminou. De tudo o que se tem ouvido, o fim é só que a gente acha que é muito sábio, muito pós-moderno, muito erudito, muito tecnológico, que a gente entende de prazer. Filho, o cara que entendia disso falou, gente, ó, eu vou encerrar minha pregação, o pregador, o correlê. De tudo que eu disse, vai que você não entendeu. O pastor Pedro fez isso, é característica de pregador, né? Vai que você não entendeu quase nada do que eu disse. Salomão dizendo e eu também dizendo. O fim é teme a Deus. E aí quando você teme a Deus, tudo é ressignificado. Tudo você recebe com ação de graças. Come para a glória de Deus. Bebe para a glória de Deus. Vai ouvir o Djavan para a glória de Deus. Vai no show do Projeto Sola que eu estava segunda-feira, para a glória de Deus. Vai no Anfio, para a glória de Deus. Vai na Vila Capanema, para a glória de Deus. Vai em qualquer lugar, faz qualquer coisa para a glória de Deus. E aí as pessoas do mundo falam, nossa, que povo diferente. Não é que esse Leandro tem um jeitão legal de viver. Eu digo, o quê? Tô curtindo doidado, rapaz. Igual aquele filme, lembra? Curtindo a vida doidado? Esse é das antigas, não lembra. Quem entendeu minha reflexão? Maturidade é a plena consciência de nossa identidade e vocação. E a coisa mais maravilhosa de viver a vida à luz do Evangelho, eu acho que a gente pode, com ordem, cantar ao Senhor, terminar cantando ao Senhor, mas com ordem. Não liberei ninguém para conversar, ninguém para andar. Só o time de música aqui. Não falei para você conversar, pegar no celular, não falei nada disso. Está me entendendo? A coisa mais incrível é que só cristãos podem desfrutar da vida. Só que eles nunca se perdem, olhem para mim, no entretenimento. Porque eles entendem, cara, é bênção, mas achar que a vida é só Anfio e não Vila Capanema é furada. Não, inclusive eu te digo de mim mesmo. Vila Capanema, para quem não sabe, é o estádio do meu time, o Paraná Clube, que é tão bom que está sem divisão. O mato da grama, irmão, fica na canela do jogador. Não tem como jogar um jogo lá. Inclusive, eu te diria que a vida é muito mais Vila Capanema do que Anfio. É bom você ir acostumando com gramado ruim. Mas a gente sabe entrar na situação e glorificar o Senhor. E a gente sabe voltar para a realidade glorificando o Senhor. A gente sabe estar numa igreja boa glorificando o Senhor. E a gente sabe estar numa igreja meio ruim. Quem está me entendendo? Glorificando o Senhor. A gente sabe estar num alto cargo de escalão, Felipe, glorificando ao Senhor sem se perder. E a gente sabe ser o motorista do caminhão da Coca-Cola, para a glória de Deus. Porque o meu último sermão da série que eu te recomendo é a vaidade do trabalho. Eu pulei, Salomão tentou no trabalho. Porque o trabalho
é um dos maiores ídolos do nosso tempo e um dos mais sutis. Porque ninguém pode falar contra um workaholic. Porque o trabalho é tipo meio assim, salvação pelo trabalho e dignidade por ele. Eu trabalho. Eu sempre achei estranha aquela piada fora de hora, como sempre, no meu sermão. Quando entrava aqueles rapazes no ônibus lá em Curitiba de casa de recuperação, eu não sei se tem aqui, o cara da Chácara Maná. Aí entrava aqueles indivíduos no ônibus, eu não tinha medo porque eu era da... É rapaz, é nóis. Mas você vê as tiazinhas já agarram celular, agarram a bolsa assim. Aí o cara entrava no ônibus, não sei se isso aqui tem, vendendo caneta para ajudar a casa de recuperação. Mas é uns bagulho com a cara de Mohamed, assim, uns caras estranhos, não é? Boa tarde, gente! Ai, meu Deus do céu. O cara com aquela caneta na mão, ele vai me furar, só pode? Eu sou aqui da Chácara Maná! Ou Manai, né? Comprou uma chácara, chamou de Manai, Chácara Manai, tal. Entendeu? Trabalha com dependente químico. E aí tem 10 caras atrás do cara, fica aquela tatuagem até nos olhos. E é o seguinte, eu podia estar roubando, matando. Ai, meu Deus. Mas eu estou aqui trabalhando. Se você quiser ajudar nós, senhor, senhora, vai ser bem-vindo. Oh, meu Deus, compra essas canetas em nome de Jesus. Os caras vão furar todo mundo no ônibus. Sabe por quê? Porque parece que o trabalho agora faz o marginal, o bandido virar gente. Porque a nossa geração tem uma coisa que o trabalho dá dignidade. A gente fala, o trabalho dignifica o homem. Não, o que dignifica o homem é ter sido feito à imagem de Deus. E porque ele é a imagem de Deus, ele trabalha. Conversa, calma, que os vagabundão podem achar que eu tô... Não, calma. Escuta o sermão. A vaidade do trabalho é o tema do sermão. Escuta lá. Salomão tratou disso. Mas para terminar, a gente vai de ídolo a ídolo, tentando encontrar o sentido para a vida. E não sabe porque não amadurece. Maturidade. Plena consciência da minha identidade. Primeira coisa. Quantos aqui estão em Cristo? Podem erguer as suas mãos e dizer graças a Deus por Jesus Cristo. De verdade. Maturidade é entender primeiro isso. Eu estou em Cristo, portanto, sou um filho e uma filha do Deus vivo. Glória a Jesus. Pronto, acabou a crise, acabou, zerou a crise. Zerou a crise. Vai pregando o evangelho para você, zera a crise. Meu pai morreu quando eu tinha 14 anos, por isso eu fui pro crack. E eu pensei, acabou. Mas o evangelho me alcançou. Aleluia. Minha esposa sempre diz, eu acho maravilhoso quando você conta a história do dia 24 de março de 2001, porque eu lembro de cada detalhe. São quase 25 anos, Fábio. Nunca me esquecerei daquele dia. Nunca, Nicole. Eu sempre choro porque eu conto uma situação. Eu cheguei no culto de jovens, era um culto assim, ruim mesmo, culto do rock. Me chamaram para ir, achavam que eu gostava de rock. Eu quase desviei sem ter convertido, que era tão ruim aquela banda de louvor. Eles achando que eles tocavam rock, eu ouvia Iron Maiden. Eu digo, meu Deus, que sofrimento, eu vou me converter para ajudá-los. Cheguei lá, Pedro, com a calça da Psycho Street, uma marca lá de Curitiba, skatista. Uma corrente, na minha época se usava umas correntes, assim, a galera do hip hop, Mano Brown, Sandrão, Elhão, RZO e Negrali. Periferia, camisa do Corinthians, nunca fui corintiano, meu melhor amigo era corintiano, o Tico, tá lá em São Paulo, ele sabe, eu conto, eu mando sermões quando eu prego, porque eu tenho pregado o evangelho 25 anos para ele. Ele não creu ainda. Camisa número 5, Vampeta, quando abatava, para quem é corintiano raiz. Era patrocinador do Corinthians, uma touca. Fiquei lá na porta, Mateus. Desconfiado que tinham me chamado para ir no culto. E foi essa parte é ruim de contar. Eu gosto de contar ela com a Fran, mas vou contar. Foi por causa de uma amiga da minha irmã que me convidou. E eu fiquei interessado nela. Eu nunca tinha ido na igreja, já faziam 15 anos. É porque eu tenho que contar isso, sabe por quê? Porque hoje eu pastoreio ela, o marido e os filhos. Eu era um usuário de crack.
E tem um cara que toca lá na família dos que creem, chama Denis Gomunski. Minha ovelha, Felipe. Ele estava em cima da plataforma. E eu estava com o bolso cheio dos bagulho. E eu lá no canto fiquei assim, Mateus. Falei, parada louca. Mas de repente, bum, bum. E eu falei, nossa, o que está acontecendo? Parada estranha. E de repente eu me vi, eu estava lá na frente. Senhor, salva-me. E nunca mais. Droga, zero, nunca mais. Instantâneo, no outro dia, não quero mais nada. Cheguei na vila, gente, tenho que contar uma coisa para vocês. O que? Jesus é o Senhor. Resultado, alguns daqueles caras estão hoje congregando comigo, salvos e maridos e pais. E nunca mais parou. Eu tenho até uma queixa que eu brinco com Jesus, Pedro. Eu nunca fui um crente branco, eu sempre cuido de gente, Vitória. Nicole, desde o primeiro, segundo, eu preguei, alguém creu, Deus falou, cuida. Eu disse, meu Deus, o que eu faço? Cuida, eu não sei nem para onde eu estou indo. Cuida que eu vou te dar. Aí minha mãezinha, profeta do Senhor, que eu disse ontem, ela falou, meu filho, só está começando o que a mãe te falou. 7 anos, profetiza, Assembleia de Deus. Quem não tem uma Assembleia na família, não sabe o que é Evangelho. A irmã te chamou lá em casa e ela falou, Leandro, cachoeira para as nações. E a mãe disse, profeta, ela violência, intensidade, força, vida de Deus dele no mundo inteiro. Muitas noites eu chegava em casa sobre o crack pós-morte do meu pai. E minha mãe dizia, você um dia vai andar o mundo pregando o evangelho com tanta intensidade, nunca vai ser mais ou menos. Ela disse para a Fran, aceita, Fran, Leandro, é assim, nunca é mais ou menos, é jorra. Eu dizia, não, mãe. Mas estou aqui. E daqui a pouco estou lá, sabe, de novo. Daqui a pouco estou em outro canto. E aí eu fico olhando para pessoas que não conseguem entender. Eu digo, que parte que você não está entendendo? Do evangelho. Da gloriosa convocação de sermos para Ele. De pregarmos a boa nova ao mundo. Porque nós estamos nos envergonhando do evangelho de Jesus. Paulo disse, eu não me envergonho do evangelho. Eu não me envergonho do evangelho. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isso significa que a minha vida só deu certo? Não, eu já contei que não. E ontem eu disse, eu vou terminar, que a gente desespera da vida como Salomão. Quando eu achei que eu já tinha passado tudo, meu irmão faleceu, Pedro. Aí eu falei, Senhor, eu queria ver o Tu. Eu queria ver o meu irmão. Eu não paro se eu continuar, mas vou testemunhar mais uma coisa aqui. A última vez que eu falei com meu irmão, Felipe, ele me ligou. Ele já estava morando na rua como indigente pela 1000ª vez. Ele dizia, ô feio, ele me chamava assim, nossa gíria das antigas. Aconteceu uma parada muito louca. Ele era mais velho, disse, o que foi, Edu? Estava aqui na pracinha, os caras vieram me evangelizar. Conhecedor das escrituras, sabe? Ele disse, dele, os caras da igreja, esquisita pra caramba. Eu disse, como? Onda dura. Já ouviu falar? Eu falei, já ouvi, a igreja de Joinville, já fui pregar lá. Sério? Onda dura, velho? Ele era religioso, não crente ainda. Onda dura a igreja? Eu falei, é uma molecada de Joinville lá, Jesus está usando eles. Mas e aí? Sabe o que aconteceu? O quê? Enquanto um pregava para mim, e ele malandrão ficava ouvindo, que manjava de Bíblia e gostava de discutir Bíblia com a galera. Respeitava, mas gostava de discutir. Um cara estava ouvindo um sermão no Spotify. Eu disse, eu já sei. Ele disse, é isso aí, filho. Era você. Eu ouvi tua voz e falei pro cara, esse cara aí que você está ouvindo é meu irmão. Ele falou, sim, todos somos irmãos. Eu falei, meu irmão mais novo. Ele me contando. Aí o cara falou, o quê? Leandro Vieira é teu irmão mais novo? Aham. Tu tá maluco, meu irmão? Teu irmão é o cara! E pai. E falou, e ria, e chorava. E eu dizia, Du, Jesus está estreitando o bagulho. Ele disse, meu irmão, eu ainda vou dobrar-me aos pés do Senhor. E minha mãe tem dito, eu creio que ele se dobrou.
E eu pedi: Senhor, estou cansada, leva-o. Dias depois a gente recebeu a notícia dele. E no enterro dele, minha mãe disse, ela viu muito abatido. Ela falou: filho, não desanima, tá? Eu falei: mãe. Ela disse: deixa a mãe te pedir uma coisa hoje aqui de novo, no caixão do Dudu. Eu falei: pede. Lacrado, que era 9 dias no ML. Eu falei: pede, mãe. Ela falou: milhares de Eduardo precisam ouvir a sua voz. Esse o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito é o nome do meu Redentor. A minha mãe é zica, gente. Com fogo nos olhos, Pedro, ela me olhou: filho, olha para mim, do lado do caixão do meu irmão. Eu baixei a cabeça e falei: olha para mim, olha nos meus olhos. Eu que tinha que consolá-la, gente. Eu olhei nos olhos dela e disse: prega a palavra, vai! Oh, meu irmão, o bagulho endoidou. Ela falou: só antes pega um graveto ali no chão, ok, dona Isete? Escreve no túmulo do João 11:25. Porque aquele que esteja morto ouvindo a minha voz viverá. Jesus vai voltar e vai chamar o do filho. Ela disse: pode ir, a mãe está bem. Quer saber da mãe feliz? Vai pelo planeta e prega o evangelho. Então não é um evangelho que eu estudei nos livrinhos em casa. É visceral. Eclesiastes tem sido uma alegria pregar. Amém? Curva a sua cabeça.